Oi, eu sou a Ana, esse é o A Menina dos Devaneios e hoje eu vim mostrar para vocês qual foi o livro que fez com que eu me interessasse por clássicos. Desde pequena, desde antes de ser alfabetizada, na verdade, eu me sentia bem atraída por livros. Então eu estava sempre brincando com livro, ou revista ou o que eu encontrasse. Depois de ser alfabetizada, eu lia quase tudo o que eu tinha acesso, tudo que eu encontrava. Na minha adolescência, esse hábito de leitura ele foi se ampliando e se consolidando. Eu lembro que quando eu tinha uns 13, 14 anos, Crepúsculo estava fazendo muito sucesso. E foi um dos livros, uma das séries de livros que eu li na minha adolescência e que me ajudou a consolidar, né, esse hábito de leitura. Quem leu a saga Crepúsculo sabe que ali a gente tinha a Bella, que era a protagonista, e ela era uma leitora. E por isso, no enredo dos livros, a gente tem referência a algumas obras e alguns autores. Entre eles, eu lembro que tinha Jane Austen, mas também tinha Emily Brontë. E o Morro dos Ventos Uivantes aparece em Crepúsculo como o romance favorito da Bella. E foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa obra. Eu acho que eu devia ter talvez uns 15 anos quando eu vi o Morro dos Ventos Uivantes na biblioteca e eu lembrei dele ter sido mencionado em Crepúsculo e eu tentei ler. Como eu falei, nessa época eu já estava me consolidando, digamos assim, como leitora. Eu já lia bastante coisa, mas eu não tinha lido livros clássicos ainda. Então, quando eu tentei ler O Morro dos Ventos Uivantes nessa época, eu não gostei. Eu não gostei da linguagem, eu achei talvez na época difícil ou chato, eu não lembro direito, mas eu sei que eu não consegui levar adiante a leitura e só deixei pra lá. Continuei lendo outras coisas e o tempo passou, eu devia ter talvez uns 18 anos, e eu pensei, vou tentar de novo. Esse tentar de novo foi uma das melhores coisas que eu poderia fazer por mim, porque essa segunda tentativa, ela funcionou, eu consegui ler, eu consegui gostar do livro, e a partir dessa leitura eu comecei a me interessar por outros clássicos também, a querer conhecer outros autores. A partir da Emily Brontë, eu conheci as outras irmãs, a Anne, a Charlotte Brontë. Eu não tenho aqui comigo a primeira edição na qual eu li a história, porque foi uma edição emprestada da biblioteca, mas eu queria mostrar as edições que eu tenho aqui. A primeira edição que eu comprei é essa aqui, da Abril Coleções. Ela é uma edição muito bonitinha, foi muito barata, eu não lembro o valor exato, mas acredito que tenha sido menos de R$ 20 na época. Eu gosto dela porque ela tem a tradução da Raquel de Queiroz. E eu tenho um carinho especial porque foi a minha primeira edição. E eu tenho essa daqui, da Zahar. Eu confesso que eu ainda não li nessa edição, então não sei, não posso comparar a tradução, mas é uma edição bem bonita, de capa dura, e não faz muito tempo, talvez tenha uns 2 anos que eu adquiri ela, exatamente porque eu queria ter mais uma edição desse livro. Desde essa primeira leitura que eu fiz e gostei, eu já devo ter lido pelo menos mais umas 2 vezes esse livro. Eu sei que é uma obra que não é todo mundo que gosta. Eu acho que talvez um dos motivos porque as pessoas não gostam é porque o livro é apresentado como uma grande história de amor, quando na verdade ele é mais uma história de vingança, de ódio. Não é exatamente uma história de amor, quem leu sabe. Eu vou tentar resumir um pouco o enredo para quem não leu conseguir entender ou ter uma ideia do que se trata o livro. Em O Morro dos Ventos Uivantes, a gente vai conhecer a família Earnshaw. O pai dessa família, ele sai de viagem um dia e volta com uma criança de origem desconhecida, que é o Heathcliff. Ele traz esse menino e o desejo dele é que o menino seja criado como parte da família, como mais um filho. Ele já tem 2 filhos,
que são o Hindley e a Catherine, porém, não é isso que vai acontecer. O pai, ele acaba por falecer e o Heathcliff começa a ser tratado muito, muito mal. A única amizade que ele vai ter, o único carinho que ele vai receber vai vir da Catherine, com quem ele vai construir uma amizade e posteriormente vai ter ali uma paixão. Basicamente, o enredo se desenrola a partir disso. Como eu falei, não é exatamente uma história de amor. Os personagens, eles têm muitos defeitos e isso é uma coisa que eu gosto na obra, que eles são tão bem construídos que eles despertam muitos sentimentos na gente. Ora você vai sentir compaixão, ora você vai sentir muita raiva, repulsa, mas eles são personagens que não deixam a gente ficar indiferente, o que é um sinal de uma boa obra, né? Porque um livro bem escrito, ele tem personagens fortes, quer sejam personagens que a gente gosta, cujos comportamentos a gente aprova, quer seja exatamente o contrário. Realmente é uma história muito forte, com personagens fortes, talvez até odiosos, digamos assim, e daí eu entendo porque que algumas pessoas não gostam. Eu sou do time dos que gostam, como eu falei, porque pra mim é uma obra que tem personagens muito bem construídos. Eu já vi pessoas falando, nossa, esses personagens são insuportáveis, ou eu detestei todo mundo nesse livro. Mas é exatamente talvez isso que me faça gostar, que são personagens muito bem construídos. E o outro motivo porque eu gosto é o que eu falei, foi o livro que me fez ter interesse por clássicos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que também faça você refletir, e se você talvez tentou algum livro em algum momento e ele não funcionou tão bem para você, que talvez você possa dar uma chance para ele num outro momento, como eu fiz com o Morro dos Ventos Uivantes e que funcionou muito para mim. Se você gostou do vídeo, você pode me deixar saber isso através do seu like e também do seu comentário. Eu vou gostar de saber se você já leu o Morro dos Ventos Uivantes, se você tá no time que gosta ou no time que detesta, se você gosta de clássicos, enfim, qualquer comentário que você quiser deixar sobre o vídeo, sobre literatura no geral, eu vou gostar de ler e de responder.